Eu tive uma briga com a Bruna, depois dessa briga eu fui pro meu empresário e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pros Estados Unidos, fala aí, arranja aí, acho que já tinha algumas propostas de vir pra cá. E eu fui engolindo, assim, as coisas que eu tava sentindo, porque eu vi que pra sua carreira tava muito bom ali. Cara, isso não é a vida que eu quero ter não, tem alguma coisa errada, alguma coisa acontecendo aqui, a gente tem que ir embora antes que o pior aconteça. E dando continuidade à nossa série Se Tornando um Lutador, hoje nós vamos começar a falar da sua carreira na transição do Muay Thai pro MMA, certo? Com certeza a gente vai passar para vocês aí como que foi essa transição, qual foi as batalhas que eu tive que enfrentar, né? Por causa dessa mudança e vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Dúvidas e perguntas e comentários que vocês mandaram. Eu sou a Bruna Barbosa. Sou o Edson Barbosa. Bem-vindos ao Poder da Luta. Júnior, então no último episódio a gente falou sobre a sua carreira no Muay Thai, né? Tudo que você venceu, que você foi um dos melhores do Brasil e o seu sonho de lutar o K1, que você teve que mudar esse roteiro aí e virar para o MMA. E você mudou do Brasil para cá em busca de continuar sendo lutador, né? Conta um pouquinho de como foi essa transição do Brasil para cá, essa mudança. Por muitos anos, o meu empresário, que é meu empresário até hoje, né? A gente está junto aí desde sempre, o Alex Davis, ele falava comigo, meu irmão, tu tem que ir para os Estados Unidos, cara, tu tem que treinar jiu-jitsu, tem que fazer jiu-jitsu, porque o futuro é o MMA. E eu falava, tá, fala sério, velho, eu não gosto de jiu-jitsu, eu não gosto de treinar jiu-jitsu, eu não gosto de MMA, eu sou lutador de kickbox. Eu quero lutar com ele. Não, meu irmão, mas vai lá. E engraçado que eu tenho muitos amigos, né, lá em Friburgo, cidade era pequena, e todo mundo, a grande maioria, treinava jiu-jitsu. Não, vai treinar. E eu treinei um pouco de jiu-jitsu lá no Brasil, mas sem pretensão nenhuma, só para estar junto com os amigos. E meu empresário, tu tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para os Estados Unidos. Aí eu falei, não, eu vou para a Holanda, eu vou para a Tailândia, mas para os Estados Unidos não. Para os Estados Unidos eu não quero ir. Por quê? Porque lá não tem Muay Thai, não tem kickbox. Então, esquece. Só que os anos foram passando, as portas foram se fechando lá no Brasil em relação ao kickbox e ao Muay Thai, até ao ponto de eu não ter mais opção. Se eu continuar quiser vivendo do esporte da luta, eu tinha que mudar. Como eu falei, eu não queria vir para os Estados Unidos. E o único lugar que a porta se abriu foi para cá. Por um motivo até engraçado, né? Acho que a gente até contou aqui. Eu tive uma briga com a Bruna e depois dessa briga eu fui com o meu empresário logo na casa dele, que ele morava lá em Friburgo nessa época, e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para os Estados Unidos, fala aí, arranja aí, acho que já tinha algumas propostas de vir para cá. Eu falei, manda o contrato aí, me dá o contrato, deixa eu assinar. E isso era tipo início do ano e no caso eu já ia ter que vir em fevereiro, assim, perto do carnaval. E foi o que aconteceu, né? Por causa de uma briga nossa, né? Que realmente me empurrou de alguma forma de vir para cá, para os Estados Unidos. Não, mas foi bom. E depois a gente se reconciliou, mas eu mesmo assim continuei te dando apoio para você vir para cá. Sim. Mesmo depois da nossa briga, né? Porque eu sabia que lá no Brasil já não tinha mais como você continuar sendo lutador. Sim. Então, por mais que eu quisesse que a gente continuasse junto, eu não podia ser egoísta de falar assim, não, você vai ficar aqui. E aí eu te empurrei para você vir para cá. A gente ficou um ano separado. E eu lutei muito, né, para não vir. A verdade é essa. Eu fiquei acho mais de anos, cara. Não quero ir para os Estados Unidos, não quero, e não é o que eu quero para o meu futuro. E graças a Deus eu vim. Mas por que você não queria vir, você sabe? Você lembra? Porque eu não queria lutar MMA. Porque eu não queria... eu queria ser lutador de kickbox K1. Meu foco, meu objetivo era esse, que eu treinava desde criança até ali. Porque eu sabia que na época eu tinha condições e eu queria isso. E eu não queria fazer MMA. Eu não gostava de treinar jiu-jitsu. É simples assim. E aí, quando você veio para cá, você veio para dar aula, a gente, né, falou isso rapidamente, e você começou já de imediato a treinar jiu-jitsu? Sim, porque eu não tinha o que fazer, eu não entendia, eu não falava inglês, eu não entendia nada na televisão, e eu ficava na academia o dia inteiro.
não tinha computador, tinha um computador na academia, então eu ficava usando o computador da academia e ficava na academia o tempo inteiro. E às vezes enche o saco. O que eu fazia? Treinava. Ia treinar, botava o kimono e ia treinar jiu-jitsu. E foi assim que começou a me interessar mais. E eu lembro que eu tinha 3 meses aqui nos Estados Unidos só e quando me ofereceram a luta. Na época a gente nem tinha um time direito, a gente treinava assim, jiu-jitsu e tal. Tinha uma galera, o Guedes, Rafael Chaves, o RJ, que dava ali, que estava ali junto com a gente, fazia sparring, fazia as coisas, mas não tinha um time de MMA. E surgiu essa oportunidade de eu fazer essa luta de MMA e pagando 200 mais 200, até falei no outro episódio, né? E eu falei, bora, meu irmão, pô, $400, chance de ganhar $400, vou pro pau, brigar a gente sabe, né? Lutar a gente sabe. E foi aí que começou toda essa transição pro MMA, e como eu falei, eu acho que eu tinha 2 meses só treinando jiu-jitsu. E aí, as suas primeiras lutas no MMA, acho que foram todas nocaute? Como é que foi? Fui 6 lutas antes de eu assinar com o UFC, ganhei 5 por nocaute e 1 finalização. E engraçado que logo no começo, né, todo mundo, caramba, você defende queda muito bem. Eu falei, não, eu defendo queda muito bem porque eu tenho medo de ir pro chão, porque eu não sei jiu-jitsu. Todo mundo fala, caramba, você defende queda igual né, muito bem, você sabe defender queda. Eu falei, não, é medo mesmo. Mas acabou que em 6 lutas você ganhou uma por finalização. Sim, eu ganhei uma finalização, fiz um arm triangle, uma das pessoas minhas favoritas. E engraçado, né, que isso é muito louco. Isso serve para vocês. Às vezes a gente não gosta de fazer uma coisa, a gente acha que não gosta. Mas o modo que você vai praticando aquilo dia após dia, acaba que você começa a gostar. E hoje eu posso falar para você, o treino que eu mais gosto é de jiu-jitsu. Mais do que kickball, mais do que outra coisa. E como eu falei, eu não gostava. De fato, eu não gostava de treinar jiu-jitsu. E hoje o treino que eu mais me divirto, sem dúvida nenhuma, é o treino de jiu-jitsu. Hoje você é faixa marrom, né? Sou faixa marrom do Ricardo Almeida. E Ricardo Almeida Cachorrão, lá em New Jersey, ele que me graduou de faixa marrom. E é uma arte marcial que eu tenho certeza, quando eu me aposentar, eu vou botar o kimono todo dia para treinar jiu-jitsu. E quando que deu essa virada de chave de você não gostar do jiu-jitsu para você gostar do jiu-jitsu? No início era a necessidade, que eu falei. Eu comecei a lutar MMA sem pretensão nenhuma de, quero pro UFC, quero ser campeão do UFC. Nas minhas 6 primeiras lutas, antes de eu assinar com o UFC, eu nem pensava no UFC. Acho que você é a prova disso. Eu nem imaginava, tipo assim, achava que era uma coisa distante, porque eu estava no início, né? Mas eu amo lutar, até hoje. E apareceu uma luta que eu quero. Apareceu uma luta, às vezes nem era para mim, é para outra pessoa na academia, só que a pessoa não queria. Eu falei, não, bota eu que eu vou. E acabou que eu fiz 6 lutas só e assinei com o UFC. E nesse período eu comecei a gostar. Por quê? Porque eu vi que realmente no início o jiu-jitsu é difícil, cara. É bem difícil, por quê? Porque você não sabe se defender muito bem, é complicado o jiu-jitsu no início, mas depois que você aprende, principalmente no início, você aprende a se defender, começa a ficar mais divertido. E aí você começou o jiu-jitsu quando você mudou aqui para Flórida, aí depois você deu continuidade quando você mudou para New Jersey. Eu fico engraçado, eu comecei no jiu-jitsu no Brasil com Júnior Santos em Olaria, era numa garagem, e eu era criança, bem pequenininho, mas como eu falei, para estar junto com os amigos. E depois eu fiz um pouco de jiu-jitsu com o Flávio Serafim, na Academia da Fight Club, ele que me graduou de faixa azul. Não sei se ele lembra, acho que lembra, hein? Ele que me graduou de faixa azul. Então eu tive esse pequeno período de jiu-jitsu lá no Brasil, mas como eu falei, mais treinando para estar junto com os amigos. E realmente jiu-jitsu eu comecei a treinar aqui nos Estados Unidos. Mas aí fala um pouquinho, foi na Flórida, você treinou na Flórida? Isso, treinei na Flórida e por muitos anos treinando aí, eu já treinava, já realmente queria melhorar em relação ao MMA, né? Queria me tornar um lutador mais completo. E nisso a gente fez essa transição de ir para New Jersey. Para ajudar o Frank Edgar, ele me chamou para ajudar ele por alguma luta, acho que era com o Ben Henderson, com o Geraldo, não sei, alguma coisa assim. Foi contra o Ben Henderson. Aí eu tive essa oportunidade de ajudar ele e nisso fazia às vezes eu ficava 2 meses aqui, 2 meses lá, 2 meses aqui, 2 meses lá. Toda vez que eu tinha luta, eu ia lá para New Jersey e continuei dando
continuidade um treinamento de jiu-jitsu lá no Jersey com o Ricardo Almeida. Você fez 6 lutas antes do UFC. Você era faixa o quê de jiu-jitsu antes de você entrar no UFC, você lembra? Eu era faixa azul, acho que com algum tempo depois, alguns anos depois, eu me graduei faixa roxa na academia The Armory, o Eduardo Guedes, Rafael Chaves, que eram os professores, eles que me graduaram de faixa roxa, e a faixa marrom foi o Ricardo Almeida, o cachorrão, que me deu. Então, quando você entrou no UFC, você ainda era faixa azul no jiu-jitsu ainda? Isso, era faixa azul no jiu-jitsu. Como que era seu treinamento antes de entrar no UFC? Cara, é muito rústico. Eu, particularmente, acho que eu não tinha nenhum treinador de strike. Logo de luta em pé, né? Eu treinava, batia saco e fazia jiu-jitsu. Antes de entrar no UFC era isso? Treinava saco e jiu-jitsu? Até minhas primeiras lutas no UFC foi isso. Logo depois teve o coach Muhammad Ali, alguma coisa assim. Ele me ajudou ali no início dessa transição para o UFC, mas pouco também, não me ajudou por muito tempo. Mas eu aprendi, graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender com ele também. Mas o treino não era um treino profissional. Eu vi que o que era ser profissional depois que eu fui para New Jersey treinar com o Frank Edgar. E falei, caramba, velho, o cara sabe que faz de segunda até sábado. E quando eu morava aqui, tinha dia que eu chegava e falava, meu irmão, eu só sabia uma coisa, que o dia de fazer preparação física, que o meu treinador de preparação física me matava, velho. É isso que eu lembro, que eu sabia. Tipo, terça e quinta, 5 horas da tarde, era o pior momento da minha semana. Que era a preparação física. Era a preparação física. Então você começou a ter uma planilha de treinamento quando você foi treinar com o Frank? Sim, que eu vi eu vi o quanto eu era amador, o quanto eu precisava de treinador e de pessoas ali em volta de mim realmente me ajudando. Isso eu já tinha, sei lá, 5, 6 lutas no UFC, alguma coisa assim. E aí você não tinha planilha, você não tinha nada, você só batia saco, treinava jiu-jitsu e fazia preparação. Fazia sparring, de vez em quando a galera me ajudava na Armory, o Guedes, o Chaves, o RJ, aí o pessoal me ajudava no sparring e eu ia pro pau. E você falou que tinha já 5 lutas no UFC. E 5 lutas no UFC, você ganhou 4. As 4 primeiras você ganhou, você foi perder na 5ª. Sim. Então, quer dizer, você entrou no UFC sem uma planilha de treinamento, sem saber muito o que você estava treinando, ganhou 4 lutas. Sim. E aí, depois, você achou ainda que você era amador. Sim, exatamente isso. Porque eu vi como que um profissional agia. Que era o Frank, que era um campeão na época, tá lutando pro cinturão. E eu vi que eu falo, caramba, cara, eu não faço nada disso. Eu não tenho um coach, eu não tenho um head coach que chega para mim, Júnior, é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que comer, você tem horário para descansar. E eu vi que realmente eu era um amador, cara, que eu era amador, que eu fazia as coisas conforme a minha vontade ali, não tinha ninguém para puxar minha orelha se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, e foi um momento muito importante na minha carreira. E foi por isso que que a gente resolveu mudar, né, da Flórida para New Jersey para você começar o seu treinamento com o Frank, porque você viu que lá realmente você poderia melhorar e poder avançar na sua carreira, né? Isso, a gente ficou alguns anos indo e voltando, né, que eu morava aqui na Flórida, eu dava aula, tinha academia aqui na Flórida. E quando eu tinha luta, a gente ia para New Jersey. A gente fazia o camp lá. A gente ficava, no mínimo, 8 semanas lá em cima. E lá eu tinha um treinador. Eu tinha o coach Mark, o Ricardo Almeida, o Brian Blue, que era o nosso preparador físico. E tinha todos os parceiros de treino, que era o Frank, o Ed Alvarez. Era, tipo, os caras muito, muito bom, muito parceiro de treino. E a gente fez alguns anos isso, vai e volta, né? Daqui da Flórida para New Jersey. E você começou a treinar o wrestling só em New Jersey? Eu treinei muito pouco aqui. A gente tinha um team bom que ensinava, que ajudava a gente no treino de wrestling na época da The Armory. Mas o wrestling mesmo eu fui treinar em New Jersey. Eu não treinava o wrestling, eu fui treinar o wrestling no Elite Wrestling. Galera muito boa, fazia wrestling com criança, para mim aprender, porque eu não sabia o básico. E nisso você já estava no UFC, já estava na 5ª ou 6ª luta, e você não treinava wrestling, e começou a treinar com criança. Treino realmente de wrestling. A gente botava lá, defende quieta. Porra, velho. Como que defendia? Como eu falei, eu defendia pelo medo. A técnica que eu tinha acho que era pelo medo de cair no chão, né? De não ter a confiança ainda de fazer jiu-jitsu, que na época eu não tinha.
Pelo medo, eu defendi a esquerda. Eu lembro que você sempre falou comigo, Bruna, no Scramble eu sou muito bom, mas é porque no Scramble é o medo mesmo de ir pro chão, né? É de fazer se debater o máximo possível para ninguém conseguir me segurar. E aí você morou em New Jersey, a gente morou você ficou fazendo, a gente ficou 2 anos indo e voltando, depois 2 anos morando lá. E por que você resolveu voltar para a Flórida? Foram momentos maravilhosos que tivemos lá, né? Várias batalhas, várias lutas. Eu aprendi muito com o Coach Mark, com o Ricardo. Foi um momento maravilhoso, cara. Eu só tenho de agradecer o momento que eu passei lá em cima. Foi um divisor de água na sua carreira, como você falou? Com certeza, onde eu realmente me tornei profissional. Eu falei, caraca, velho, é assim que eu tenho que fazer. Eu acho que é assim que, se eu quisesse ser campeão, eu tinha um exemplo do Frank lá, e eu pensei, se eu quiser ser um campeão, eu tenho que fazer igual ele, eu tenho que agir conforme ele, tem que ter os treinadores e tal. Mas, todo mundo sabe, New Jersey é muito frio, New Jersey e é diferente, cara, é diferente o pessoal lá de New Jersey, o pessoal daqui da Flórida, que são mais parecidos com a gente, com o brasileiro, né, e realmente a gente teve alguns momentos muito difíceis lá em relação ao clima, em relação a viver lá. Eu adoro as pessoas, meus amigos lá de New Jersey, mas viver lá, estar o tempo inteiro lá, porque a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, lá, o tempo inteiro. E realmente estava difícil de viver lá. E eu sou um vira-lata, você sabe. Se eu tiver meu cantinho para me dormir, o que eu comer, eu estou de boa. E eu não acreditava nesse negócio de depressão, achava que isso era tudo frescura. Para de bobeira, meu irmão, vai lá e faz, e pá. E eu comecei a acordar de dia e não querer ir para academia, cara. Falei, caramba, eu não quero sair de casa, tem alguma coisa errada. E nessa época, você também estava meio assim. A gente já estava com o Noah, né, pequenininho. E eu falei, cara, isso não é a vida que eu quero ter, não. Tem alguma coisa errada, alguma coisa acontecendo aqui. A gente tem que ir embora antes que o pior aconteça. E, graças a Deus, acho que a gente tomou a decisão correta de voltar aqui para a Flórida. Em relação à sua carreira, estava muito bom em New Jersey, apesar de que você não tinha uma academia fixa para ir, né? Você treinava boxe na Filadélfia, aí treinava wrestling em New Jersey, aí treinava boxe com Mark em outro local, treinava jiu-jitsu com o Ricardo em outro local. Eu acho que isso te cansava muito, porque você andava 1 hora para um lado, andava 1 hora para o outro, e o que te cansava também, que eu via, era a questão da neve, você aquecer o carro, e tirar o carro, e acordar mais cedo. Você que não gosta de dirigir, era 1 hora para ir, outra hora para voltar, isso te cansava muito. E eu sei que também, eu tive uma parte nisso quando a gente teve que voltar aqui para a Flórida, porque eu não percebi que eu estava ficando depressiva, você que percebeu, Bruna, você não é mais a mesma pessoa, você está esquisita. E eu fui engolindo assim, as coisas que eu estava sentindo, porque eu vi que para sua carreira estava muito bom ali. Mas eu não queria ficar assim, Júnior, eu não estou me sentindo bem, eu estou depressiva, eu não tenho amigos. E o Noah toda hora querendo sair e querendo brincar lá fora, que o Noah sempre foi muito de brincar lá fora. Com 1 ano ele chorava querendo brincar lá fora, eu não conseguia. Então foi um momento para mim muito difícil, que eu tive que me recolher muito e não estava tentando deixar transparecer para você, mas você, que a gente já está há muito tempo junto, percebeu. Então isso eu sei que eu tenho uma parcela de culpa aí da gente ter voltado para a Flórida, mas eu acredito que a junção disso tudo, a nossa qualidade de vida, você preferiu meio que largar a mão da sua carreira. Não é largar a mão da sua carreira, mas largar a mão de você melhorar a sua carreira, aprimorar a sua carreira em busca da qualidade de vida para a sua família, né? Com certeza, até porque se a família não estiver bem, se você, e na época a gente só tinha um Noah, se vocês não estiverem bem, eu não vou estar bem. Não importa se dentro do cage está tudo bem, tudo fluindo, tudo melhorando, que de fato fazia, como eu falei, o treinamento lá, eu amo, gosto de todo mundo, aprendi demais com todo mundo, mas se você não está feliz, o Noah não está feliz, com certeza eu não vou estar feliz. Então, valeu muito a pena o tempo que a gente passou lá, mas graças a Deus que a gente voltou, porque foi muito visível e muito rápido a felicidade no rosto de vocês, no meu também. Sim. Nessa transição de voltar aqui para Flórida. Eu lembro que ali foi realmente uma decisão que você tomou entre a sua família e a sua carreira. A gente orou sobre aquilo, a gente ficou pensando muito tempo sobre aquilo, porque sua carreira estava indo muito bem, mas em relação à nossa família não estávamos bem como família, qualidade de vida, e a gente optou para voltar para a Flórida, e graças a Deus você foi recebido muito bem pela TT, a gente teve essa porta aberta. Eu lembro que a primeira coisa que você falou foi: nossa, a academia é 15 minutos da minha casa, não acredito, eu vou ter que dirigir só isso. Isso, falando desse tempo que eu passei no New Jersey, era uma tortura para mim, uma tortura que, como você sabe, eu não gosto de dirigir. E em New Jersey eu tinha que dirigir muito, cara.
dirigia muito para ir para uma academia e voltar para outra. Às vezes ia para Filadélfia fazer treino de boxe, voltava. Às vezes ia para Nova York. Então eu ficava horas e horas e horas todos os dias dentro do carro para poder treinar. E isso para mim era uma tortura. Muito tortura, cara. Por quê? Porque o tempo que eu deveria estar descansando ou estar junto com vocês, eu estava dentro do carro. Eu chegava em casa, só dava tempo de comer, hoje eu já tinha que sair de novo. Então era difícil. Mas foi, como eu falei, foi um aprendizado, foi um momento maravilhoso. E aqui da Flórida eu lembro que a gente mudou para cá, eu falei, caraca, velho. Era menos de 15 minutos, cara. 10 minutos da casa onde a gente comprou, né? Até a academia era 10 minutos. E era tudo na mesma academia. Eu falei, caramba, graças a Deus. E como eu falei, a felicidade foi rápida, né? E veio no nosso rosto. E graças a Deus eu pude... fui bem recebido, como você falou, na academia, na American Top Team, e onde eu estou até hoje. Sim, aí na American Top Team, seu professor de jiu-jitsu, Parrumpa, sim, seu mestre de Muay Thai, seu pai, Anderson, sim. E aí você tem wrestling, você também treinou boxe também. Sim. Fala um pouquinho como é que começou a sua carreira ali na TT. Então, cara, foi maravilhoso, porque, como você falou, a recepção aqui foi logo... O Anderson estava aqui, né? O mestre Anderson Francis, que me treina desde a época do Brasil, desde a época do kickbox. Ele tinha acabado de fazer essa transição também, né? Morava no Brasil e de vir para cá. E ele me ajudou durante anos. Ele morava no Brasil, me ajudava quando eu estava lá em New Jersey. E a gente sempre teve relação mais do que treinador e atleta. E a recepção na Flórida foi a melhor possível, cara. Eu pude encontrar logo com o Parrupinha, o Coach Moco, na parte de wrestling. Na época já tinha o Coach Gabriel na parte de boxe. Então, até hoje, o melhor time do mundo, cara. O melhor time do mundo, a American Top Team. Todo mundo sabe disso, os números não mentem. E, cara, foi sem dúvida nenhuma a melhor escolha que eu fiz no momento. E em relação aos seus treinadores, porque desde que você chegou na American Top Team, você tem o Parrumpa como seu treinador de jiu-jitsu, e obviamente, para quem não sabe, o Anderson é seu treinador de Muay Thai desde os 8 anos de idade. Sim. Então, fala um pouquinho do seu treinamento de jiu-jitsu, treinamento de Muay Thai, por que eles estão sempre no seu corner, qual foi a sua escolha? Então, para as pessoas que estão ali no corner, é um momento muito, para mim, no meu ponto de vista, é um momento muito importante. Por quê? Porque são muitas horas de dedicação para aquele momento. Então, quando acaba a luta, quando a gente vence, cara, tem que ser essas pessoas que estão ali do lado. E você tem que confiar demais neles. E eu confio muito nos meus treinadores. Assim como eu confio muito no Alex, que é meu empresário, né? Então, são as pessoas que você quer estar junto, quer comemorar. E, principalmente, quando você tem uma derrota, é aquelas pessoas que vão estar ali do seu lado. Porque já passou por isso antes. Porque a gente sabe, às vezes, quando a gente perde e ganha, tem gente que está do seu lado, quando você perde, as pessoas saem fora. E, de fato, quando as pessoas continuam do seu lado ali, te apoiando, te puxando de alguma forma, você sabe que essas pessoas são pessoas de confiança. E é isso que eu sinto quando você fala do Anderson, desde sempre, e o Parrupinha. São as pessoas que confiam ali no meu corner. O Alex, claro, como meu empresário. E, em relação a isso, a pessoa que eu mais confio nesse mundo é você. Então, achar mais do que justo a primeira pessoa, quando acaba uma luta, quando realmente eu tenho uma vitória na luta, né, que eu quero estar ali do lado, quero agradecer a você. Então, acho que o meu time é perfeito. É o meu Dream Team, meu time dos sonhos. Ter o Anderson, Parrumpa e você ali no corner quando acaba uma batalha. Independente de vitória ou derrota, eu sei que vocês estão ali por mim, cara, por mim. Independente de qualquer coisa, de a gente ganhar ou perder, a gente vai estar ali junto. Se ganhar, a gente vai estar junto. Se perder, a gente vai estar junto. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho um time dos sonhos. Então, fala um pouquinho para as pessoas que estão começando agora a importância do time, a importância de quem está no corner, sim, como isso faz diferença nas suas lutas, na sua vida. Cara, é muito importante você ter confiança nas pessoas que você coloca no seu corner. Não pense em, sei lá, talvez a pessoa famosa. O que essas pessoas te ensinam? Porque o corner ali é 15 minutos, no máximo 25 minutos e acabou. O que essas pessoas fazem por você durante o camp de treinamento, e não só do camp de treinamento, o que essas pessoas te ensinam para a vida.
As pessoas pensam que relacionamento de corner, de atleta e treinador é só ali naqueles 15 minutos, mas não. Não, cara, não. Se envolva mais com essas pessoas que realmente estão ali no seu corner, onde você possa aprender não só dentro do cage, mas principalmente fora do cage, porque a maioria do tempo que a gente está junto é fora. É quando ninguém está filmando, não é quando todo mundo está filmando na hora da luta lá. Então, que vocês possam ter um relacionamento de verdade fora da luta, para de fato vocês confiar nessas pessoas, de confiar nelas de fato, e não importa o que elas falem, você acredita naquilo. Por quê? Porque você tem esse relacionamento durante muito, muito tempo, ali no camp inteiro, ou durante o treinamento inteiro. E falando isso, por isso que eu acho importante você entrar no meu corner. Porque se tem uma pessoa hoje que me conhece, é você. Sim. De fato você me conhece. Então, eu te pedi e falei, Bruna, você tem que estar no meu corner. Porque se você olhar para mim, você vai saber se eu vou estar feliz, se eu vou estar triste, se eu vou estar frustrado, se eu vou estar com esperança da luta, se eu vou estar cansado. É a única pessoa que me conhece de verdade. Eu acho que me conhece, tenho certeza que me conhece muito mais do que o Anderson Parrumbo. O Anderson Parrumbo me conhece na hora do treino lá, muito. E você me conhece, além da hora do treino, durante o tempo inteiro, 24 horas do meu dia. Então, por isso que eu acho importante você ter pessoas no seu corner que você confia. Sim, com certeza. Eu fico brincando que o Parrumpa e o Anderson são a cabeça e eu sou o coração, né? Mas é porque realmente quando você me chamou a primeira vez, eu falei assim, não tenho condições de capacidades físicas, mentais e espirituais de ver você lutando do lado do corner. E eu lembro que o meu primeiro corner eu fiquei em estado de choque, né? Eu fiquei bem chocada, assim. E ainda foi aquela luta que foram aqueles 5 rounds que você primeiro do Sodiq, né? Você perdeu o primeiro, depois foi melhorando e até que você foi vencedor. Mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer ainda também terminar agora, porque a gente não conseguiu pegar nenhuma pergunta do que eles mandaram. Sim. Muita gente perguntando para a gente falar especificamente das suas lutas no UFC. Sim. E são quantas lutas no UFC? Já são 32 lutas no UFC. Legal que vai ser mais episódios falando sobre as lutas. E a gente quer saber o que as pessoas querem saber mais aí da minha carreira, da minha vida pessoal. E tá sendo legal fazer essa série aí falando sobre as batalhas, sobre tudo que aconteceu antigamente, que está acontecendo agora e, de repente, o que vai acontecer no futuro. Pois é, muitas perguntas eu já tenho aqui falando sobre suas lutas específicas da UFC, mas se forem 30 lutas de pessoas perguntando, vão ter que ser muitos episódios sobre isso. E a gente vai fazer mais um episódio, porque ainda tem muitas perguntas que as pessoas mandaram. Mas uma pergunta que ficou aqui, que eu queria falar com você para a gente finalizar, é o que faz uma mente de um lutador? Coisa que faz a mente do lutador é querer de verdade, cara. É querer muito. E não querer para mostrar para os outros, querer para você mesmo. Como eu falei, eu nasci lutador, eu sou um lutador. Eu fiz isso minha vida inteira, eu não escolhi ser um lutador. Eu faço isso muito antes de rede social. E até conversando com você, a maioria das minhas lutas, até de 8 até 16 para 17, que eu fiz minha primeira luta profissional, eu fiz sem ganhar nada. Muito pelo contrário, eu tinha um patrocínio, né? Meus pais que bancavam isso. Então, eu faço isso há tantos anos que realmente eu amo. E se você ama de verdade aquilo, cara, se você ama de verdade a luta, meu irmão, só vai, cara. E não precisa ninguém te acreditar em você, não. Lógico, se tiver pessoas que acreditam em você, principalmente seus pai, mãe, maravilhoso. Se você tiver uma namorada, uma esposa que acredita em você, maravilhoso. Mas se não tem, vai, meu irmão. Mesmo que for sozinho, só vai, bicho. E o que diferencia um lutador profissional de um lutador amador? O dinheiro. Então, cara, o lutador profissional, a diferença, eu lembro quando eu era amador profissional, porque quando começou a entrar um dinheiro, eu falei, caramba, eu acho que eu consigo sobreviver fazendo isso. Quando você é amador, você tem que pensar, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar aula, blá, blá, então tua cabeça fica pensando em milhões de coisas. Quando você se torna profissional, tu não precisa pensar mais nessas coisas. Você fala, beleza, financeiramente eu estou tranquilo, eu consigo me manter, então você realmente fica mais focado, mais pensando na luta só. Você não precisa pensar em outras áreas da sua vida.
mesmo em relação à parte financeira, o que você acha que é o divisor de águas para ser um lutador profissional e um lutador amador? Porque você falou que mesmo quando você entrou no UFC, você ainda não era um lutador profissional, assim, em termos de treinamento. Sim. Em termos, talvez, de treinamento, de mentalidade. O que você acha que pode ser o divisor de águas de você sair da zona de ser amador para ser um profissional? Quando eu era amador, eu treinava demais, muito. Quando eu me tornei profissional, eu continuei treinando muito. Então, a principal divisão que tem, eu acho, quando você é um atleta amador, um atleta profissional, é ter um controle no seu treinamento. É você saber, tipo assim, quando você acorda na segunda-feira, você sabe o que você vai fazer. À tarde, você sabe o que você vai fazer. À noite, você sabe o que você vai fazer. Quando você é amador, você só vai, o horário é esse de treinar, você vai, você não tem um schedule direitinho. Uma coisa que eu aprendi, como você falou, depois que eu já era lutador do UFC, era isso, é saber, quando eu era domingo, eu já sabia o meu treino da semana inteira. E quando eu era amador, não era assim. Eu só esperava, será que vai dar para fazer sparring hoje? Será que eu vou chutar? Será que... Eu não sabia o que ia acontecer. Acho que essa é a principal divisão. Quando você é amador, você só vai e faz o que os outros mandam. E quando você é profissional, você sabe o que você vai fazer. Então, para finalizar, manda uma mensagem para quem está querendo ser lutador, quem, né, que está começando a acreditar agora, você que já é uma lenda do UFC, eu sei que você não gosta que chame de lenda, mas ele é uma lenda, né, com mais de 30 lutas só no UFC, 40 anos, como não ser uma lenda? Então, finaliza aí com uma mensagem e no próximo episódio a gente fala sobre a sua luta no UFC. Mensagem é simples, cara, acredita e vai, meu irmão. Vai, treina demais, treina inteligente, uma coisa que eu aprendi depois de mais velho, seja inteligente no seu treinamento e treina muito, cara, treina muito. A gente pode, eu acho que eu teria uma decepção na minha carreira se eu soubesse onde eu podia chegar e não fizesse por onde chegar nesse lugar, que era não treinar o bastante. E eu sei que eu faço, eu dou o meu melhor todo dia, eu treino muito. E se você quer chegar, não importa se você é na luta, se qualquer área da sua vida, estude muito, treine bastante, tente melhorar a cada dia, porque só tem um jeito de você chegar nos seus objetivos, é fazendo isso. Se alguém inventou uma pílula mágica, pode ter certeza que você está tentando te vender ilusão. Isso é mentira. Faça o que tem que ser feito, mesmo aquilo que a gente não gosta. Eu falei aqui no início. Não gostava de treinar jiu-jitsu, mas é isso que me fazia melhorar, então é isso que eu vou fazer. E assim foi minha carreira inteira. Faça muito, treina muito, 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 todo dia, cara. Se esforça cada dia, que no final que você possa olhar para trás com o coração em paz e falar, puta, eu fiz minha parte. E para finalizar, as 2 palavras mágicas do Edson, tenha esforço e coragem. Até o próximo episódio. Mas assim, mesmo que em relação à parte financeira, tem essa questão também que você... Para, Bela. Mesmo em... Deixa eu tirar a Bela aqui um segundo. Não, deixa eu falar.